Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês no Congresso Brasileiro de Física. Meu nome é Everine Matias Bezerra e eu vou apresentar para vocês o meu trabalho desde a minha iniciação científica. Eu trabalho com simulações computacionais aplicadas a nanosistemas, biomoléculas e fármacos. O meu nome é Everine Matias Bezerra. Eu sou professora do programa de pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais da UFESA, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Eu tenho graduação em Física, mestrado em Biotecnologia pela UFC e doutorado em Ciências Farmacêuticas também pela UFC. Pode parecer um currículo complexo, eu sei, mas eu consegui fazer uso de Física e aplicar nessas áreas, nessas diversas áreas que eu fiz as minhas pós-graduações. Então, eu vou mostrar aqui um pouco do meu trabalho e um pouco do trabalho desenvolvido pelo grupo de pesquisa que eu faço parte. Então, para começar a falar sobre simulações computacionais, a gente precisa falar sobre o mundo nanométrico, né? Então, o que é o nanômetro? Né? O nanômetro é a bilionésima parte de um metro. Ó, ok. Mas o nanômetro é uma região da escala, da nossa escala, onde a gente tem propriedades únicas que ocorrem, certo? Por quê? Porque a gente está justamente na escala atômica. Tá? Então, na escala do nanômetro, a gente tem aqui de 1 nanômetro até 100 nanômetros. Alguns autores, eles aumentam esse range e eles chegam a 400, 500 nanômetros e ainda identificam como escala nanométrica, tá? Então, a gente tem aqui moléculas pequenas de aproximadamente 1 nanômetro. A gente tem aqui dentro da escala nanométrica, por exemplo, proteínas que têm aproximadamente 10 nanômetros de raio. A gente tem aqui um vírus que tem de 10 a 300 nanômetros, um átomo, né, que tem de aproximadamente 0,1 nanômetro, o DNA, que tem um diâmetro de 2 a 12 nanômetros. É importante ressaltar aqui que para se estar na escala nanométrica, ele tem que ter uma das suas dimensões, pelo menos nessa escala. Então, a gente tem aqui também os nanotubos de carbono, que tem de 5 a 10 nanômetros, e os átomos de silício, que também tem aproximadamente 0,1 nanômetro. Então, 1 nanômetro é igual a 10 angstroms, que é igual a 10 a menos 9 metros. E tem aqui a nossa escala macro, tá? Que ela vai até 100 micrômetros, então onde a gente já tem as hemácias, as células animais e vegetais e as bactérias. A nossa escala macro não, desculpe, micro, e a nossa escala macro, que vai acima de 1 milímetro, qualquer objeto que esteja acima de 1 milímetro em uma das suas dimensões. Certo? E o que vem a ser a nanotecnologia? A nanotecnologia, ela se dá o fato de ela controlar e manipular esses materiais, só que em escala nanométrica, em escala atômica e molecular. E assim a gente tem como obter novas estruturas, novos dispositivos e novos sistemas, certo? Então, ela é uma área de pesquisa extremamente importante. Por quê? Porque quando a gente tem a nanoescala, a gente tem mudanças. Mudanças o quê? Mudança na cor do material, mudança no ponto de fusão, mudança no magnetismo, na forma do cristal, na condutividade dele e na reatividade química. Justamente porque a gente está na escala nanométrica, certo? Então, esses materiais, esses nanomateriais, esses nanodispositivos, eles podem ser aplicados desde o reconhecimento de DNA até, por exemplo, catalisadores. Uma área que é do meu interesse, que eu trabalho muito, é justamente com drug delivery. Então, a gente hoje já tem diversos fármacos que se utilizam de nanoestruturas para a entrega de drogas ou para a liberação controlada, por exemplo. Isso é importantíssimo, não é? Por quê? Porque você, por exemplo, um dos fatos para a adesão do paciente ao uso do medicamento é também ele
por exemplo, um comprimido, é muito mais fácil ele aderir ao uso se ele tiver que usar uma vez ao dia do que ele ter que usar 10 vezes ao dia, né? Eu estou colocando assim absurdamente, né? Mas é muito mais fácil a adesão do paciente ao tratamento, certo? Então, como é que se faz isso? A gente pode utilizar um medicamento que usa uma nanoestrutura que tem um sistema de liberação controlado. E a gente já tem isso hoje, tá certo? A gente já tem vários medicamentos hoje que fazem uso de sistemas de liberação controlada que facilitam a adesão do paciente ao medicamento. Então, isso também pode ajudar também na redução dos efeitos colaterais, por exemplo. A gente pode ter nanoestruturas que podem fazer isso na escala nanométrica, certo? Assim como também aumentar a eficiência desses medicamentos, tá? Então, a nanotecnologia, como eu falei, ela é em crescente desenvolvimento. Como é que isso é visto também? No número de publicações que a gente tem na escala nano, né? Então, como vocês podem observar aqui, desde os anos 1990, eu fiz uma pesquisa na plataforma da Web of Science, e você pode observar que a gente tem um crescimento exponencial no número de publicações, olha, que tem a palavra nano, certo? Então, a gente tem aí um crescimento, um grande crescimento na pesquisa desenvolvida. E também o número de publicações com a palavra nano, o maior número de publicações com doenças foi com o câncer, né? E em seguida por infecções, certo? Então, no maior número de publicações, de artigos publicados, com a palavra nano e câncer também, certo? Então, a gente tem aí um crescente um interesse cada vez maior na nanotecnologia. E a nanotecnologia, ela vai depender de diversas áreas. Ela tem, assim como ela tem aplicação em diversas áreas, ela também depende de diversas áreas. Por quê? Porque a gente tem um trabalho multi-interdisciplinar quando a gente trabalha com nanotecnologia. Então, a gente tem físicos, químicos, biólogos, a gente envolve a informática, a gente envolve também a engenharia, certo? Por quê? Porque essa fronteira entre átomos e moléculas, ela tem diversas aplicações. E é um grande desafio, tá? Por quê? Porque a gente tem que controlar, a gente tem que trabalhar com materiais em escala atômica, bom? Então, para trabalhar com simulação computacional, a gente precisa da modelagem molecular, que é justamente essa investigação dessas propriedades moleculares utilizando essa química computacional, certo? Então, aqui a gente tem olha, o laboratório de pesquisa de química tradicional, que é um laboratório de bancada, e a gente tem aqui o laboratório de pesquisa de química computacional, que a gente já está trabalhando com a super máquina, certo? Então, esse uso dessa química computacional e essas técnicas de visualização gráfica, ela vai fornecer justamente essa representação aqui que nós temos, tridimensional de uma estrutura, seja ela uma molécula, seja ela uma proteína ou uma macromolécula, tá? Então, esses programas de modelagem molecular, eles vão permitir que a gente represente, visualize, manipule e determine parâmetros dessas estruturas, como comprimentos de ligação, ângulos de ligação, tá certo? Como energia de orbitais de fronteira, momentos de dipolo, potencial de ionização. Então, diversas propriedades podem ser obtidas dependendo da metodologia que a gente vai ter utilizado. E a gente consegue estudar até complexos droga-receptor, como proteínas, por exemplo, certo? Então, a gente tem o desenvolvimento dessas pesquisas e elas são importantíssimas. E uma das coisas importantes desse desenvolvimento é o custo computacional. A gente tem o custo que se tem hoje para o laboratório, ele é muito maior do que para a simulação computacional. Então, é uma das vantagens. A gente reduz o uso e pode conseguir reduzir o custo também no laboratório, por redução do número de produtos químicos, por exemplo, né? Então, essa química computacional, a gente usa essas aproximações matemáticas e esses programas de computador, tá? Para obter diversos resultados e para resolver problemas relacionados à química, tá?
Então, essa química quântica computacional ou física quântica computacional, porque elas estão diretamente envolvidas, a gente pode utilizar, por exemplo, quando a gente está utilizando a quântica, a gente já está se utilizando das equações de Schrödinger, tá? Então, a gente tem uma solução da equação de Schrödinger através dessas aproximações, porque a gente tem sistemas aí de muitos corpos, tá bom? Então, essa química quântica ab initio, ou como a gente chama por primeiros princípios, ela já não usa mais parâmetros empíricos ou dados experimentais para inserir na simulação. Quando a gente trabalha com semi-empírico, métodos semi-empíricos, a gente reduz o custo computacional, reduz o tempo de máquina, mas em compensação a gente está utilizando dados empíricos. Então, quando a gente utiliza a química quântica ab initio, a gente já não se utiliza mais de dados empíricos, certo? Para resolver o nosso problema e para obter as propriedades que a gente deseja obter. Então, como é que é a química computacional? Ela está justamente em constante crescimento. Uma das coisas que a gente pode ver é justamente no número de publicações, de trabalhos que a gente vem sendo desenvolvidos nessa área, né? Por que isso também? Porque a gente tem também hoje computadores mais rápidos, mais eficientes, e a gente tem também programas de computador que estão sendo cada vez mais eficientes, que ficam melhores e estão sendo desenvolvidos, certo? Então, o meu primeiro trabalho de pesquisa foi uma molécula para simular 3 moléculas. Eu vou mostrar o artigo para vocês mais adiante. E quando eu fui simular essas 3 moléculas, na época, eu não me lembro quantos anos atrás, mas faz pelo menos 15 anos, na minha iniciação científica, eu demorei 30 dias, e era aquele sofrimento pedindo, na época a gente não conseguia reiniciar o cálculo, que a gente consegue fazer hoje, de reiniciar de onde ele parou, e eu peguei essa mesma molécula há uns anos atrás, cerca de 2 ou 3 anos atrás, e coloquei para calcular as mesmas propriedades, da mesma forma que eu tinha feito antes. E antes ele demorou 30 dias, há 3 anos atrás ele demorou 4 horas. Então, utilizando o mesmo programa, eu não mudei o programa de computador que eu estava utilizando, mas eu mudei a máquina. Então, a gente tem hoje computadores muito mais eficientes, que permitem a gente trabalhar não só com mais moléculas, mas com mais átomos, mas também de forma mais rápida e obtendo propriedades com maior precisão, certo? Então, a gente pode obter aqui, a partir dessas química computacional, a gente pode obter, por exemplo, as estruturas otimizadas e estados de transição, a gente pode obter momento de dipolo, espectros vibracionais, tá certo? Isso aqui é o que eu trabalho muito com obtenção de espectros infravermelho e Raman. Os dados de NMR também a gente pode obter, espectros UV, tá? Taxas de reação, você pode estudar uma reação química através da simulação computacional, ou predizer, ou tentar informar como é que essa reação está ocorrendo, e a gente também pode obter dados termoquímicos, certo? Então, diversas propriedades podem ser obtidas, mas para obter essas propriedades, eu tenho que escolher qual é o método de simulação computacional que eu vou trabalhar. Então, como é que eu vou escolher o método? Depende também. Depende do número de átomos que eu estou trabalhando. Então, vocês têm aqui, ó, no canto inferior esquerdo, vocês podem ver que eu tenho aqui o número de átomos e a eficiência, tá? Então, quanto menor o número de átomos eu posso trabalhar com o programa, mais eficiente eu tenho o meu resultado, mais preciso eu tenho o meu resultado, mas em compensação eu tenho um número de átomos muito reduzido. Então, aqui, a nossa metodologia, como eu trabalho geralmente com moléculas grandes, com proteínas, eu consigo trabalhar apenas aqui, ó, nessa região do DFT, que já vem aqui a 200, a gente já consegue trabalhar em 200, 500 átomos. E o Hatrifoc, você consegue trabalhar com um range um pouquinho maior do que o DFT, e métodos de modelagem que envolvem métodos clássicos e quânticos, o QMMM, aí a gente já consegue trabalhar com mais de 100 mil átomos.
certo? Os métodos semi-empíricos também são importantes e a gente consegue trabalhar também com mais de 10 mil átomos com métodos semi-empíricos. E a mecânica molecular, e aí a gente pode trabalhar com muito mais átomos, certo? Então, os métodos de modelagem molecular, ele vai ter, nós temos aqui o docking, que é um modelo chave fechadura, a gente tem a mecânica clássica, que se divide em dinâmica molecular e mecânica molecular, a mecânica quântica, que a gente vai dividir aqui, que nós temos os métodos semi-empíricos e os métodos ab initio por primeiros princípios, certo? O método que você vai escolher vai depender da molécula, da estrutura, e também depende de um pouco de experiência. No início dos trabalhos, a gente acaba errando muito, tendo que repetir muito o resultado, tá certo? Mas com um pouco de experiência, trabalhando com esses problemas, você acaba criando mais experiência e acaba escolhendo o melhor método que você precisa trabalhar, baseado no que você quer obter de resultado, certo? Como é que a gente faz essas simulações computacionais, né? Então, a gente vai investigar essas propriedades moleculares utilizando essa química computacional e a gente vai utilizar um programa de visualização gráfica e um programa que executa, por exemplo, né? E como é que a gente vai fazer isso? A gente tem um programa de computador, nós colocamos nele o tipo de átomo, as posições atômicas e os tipos de ligações. É isso que nós vamos informar para o computador. Os tipos de ligações, nem todos os programas isso é importante, tá certo? Por quê? Porque o programa ele consegue muitas vezes visualizar quais os tipos de ligações que a molécula que está fazendo, né, entre os átomos, apenas pela distância entre esses átomos, né? E aí a gente coloca tudo isso num programa, tá? Desenha a molécula, faz todos os processos e a gente obtém aí as propriedades estruturais, propriedades ópticas e eletrônicas, certo? Isso dependendo também dos cálculos que você está fazendo, da metodologia que você vai utilizar. Então, a gente pode começar com computadores menores até super máquinas, tá? E existem softwares hoje que são baratos, existem softwares que são caros e existem softwares livres, certo? Então, você consegue trabalhar num range e você consegue desenvolver sua pesquisa de simulação computacional aplicada sem precisar trabalhar com grandes máquinas. E hoje a gente tem também servidores online. Existem muitos servidores online que calculam diversas propriedades, certo? E que você não precisa propriamente ter um computador para fazer, certo? Em casa. Então, a gente pode, para moléculas individuais, calcular a otimização da geometria, obter as energias, obter as propriedades eletrônicas. E para moléculas associadas, a gente pode obter as energias de interação desse ligante dessa proteína, como é que está essa relação estrutura biológica e atividade, como é que eu posso propor, como é que é o sítio de ligação dessa estrutura, e a gente pode também, utilizando dinâmica molecular, observar como é que está o comportamento dinâmico desse sistema de interesse, certo? Aqui é só para mostrar para vocês um pouquinho da pesquisa com fármacos, né? Por que a gente vai mostrar isso? Eu vou já falar um pouquinho mais adiante, mas vocês podem observar que a gente tem nos anos, a gente tem um número de medicamentos que foram aprovados pela FDA. Então, em 2012, a gente teve 39 medicamentos que foram aprovados. Nos últimos 15 anos, ele foi o maior número de medicamentos aprovados pela FDA. E aí, o número de medicamentos em alguns anos posteriores reduziu, em outros anos ele aumentou. Então, a gente tem aí um número de medicamentos que está sendo aprovado, mas esse medicamento ele gasta um tempo para chegar ao mercado. Para que um medicamento chegue ao mercado, gente, a gente tem aí um custo de 10 a 15 anos e ele pode chegar a $1 bilhão. Então, nós temos hoje grandes medicamentos que custam caro demais, certo? Por quê? Porque o custo dele para desenvolvimento também pode ser alto, certo? Então, um medicamento que
ele passa de 3 a 6 anos só nos estágios 1 e 2 da pesquisa. Então, a gente tem aí de 5.000 a 10.000 compostos e a gente reduz para 250. E, em seguida, no estágio 3, ele pode demorar de 6 a 7 anos, a gente já tem os estudos com voluntários. Então, a gente já tem os estudos de fase 1, fase 2 e fase 3. E no estágio 4 é a farmacovigilância. Né? O que ocorre aí? A gente já tem uma observação de como o medicamento vai já naquela determinada população, como é que ele vai agir naquela determinada população. Por quê? Porque existem medicamentos que chegam ao mercado e eles têm que retornar para a bancada. Eles são retirados da prateleira. Por que isso acontece? Porque eles trouxeram efeitos colaterais que, infelizmente, não foram observados nos estudos do estágio 3. E aí eles são recolhidos, ou seja, depois de tanto tempo, de tanto dinheiro desenvolvido, de tanta pesquisadores empenhados no desenvolvimento desse projeto, o medicamento, infelizmente, ele pode voltar para a prateleira. E onde é que a simulação computacional atua? Aqui, ó, na pré-descoberta e na descoberta do fármaco. A gente consegue... A simulação computacional, ela pode tentar reduzir esse range de compostos aqui que estão sendo testados e fazer uma pesquisa mais direcionada. E a gente vai, consequentemente, reduzir o custo e reduzir o tempo também, que é tão importante. Né? A gente vai ver hoje aqui, esses últimos 1 ano e meio, a gente está vendo a urgência que a gente tem na ciência em determinados momentos da nossa vida, né? da vida da humanidade, para a exigência que a gente tem para tentar resolver um problema, como o problema da Covid que nós tivemos agora. Nós estamos tendo ainda, né? Então, a gente tem aí que vários dos pesquisadores empenhados para um desenvolvimento rápido, por exemplo, de uma vacina, tá? E a simulação computacional, ela pode ajudar justamente nesse aspecto. Certo? E para isso eu vou apresentar para vocês, para mostrar aqui, as metodologias que a gente utiliza, que o nosso grupo de pesquisa utiliza. Uma das metodologias que nós utilizamos na nossa pesquisa é o docking molecular. Como é que a gente faz o docking? O docking é realmente um modelo chave e fechadura, certo? Como é que é esse modelo chave e fechadura, gente? O programa ele vai selecionando moléculas, ele vai testando e ele vai avaliando quais moléculas têm uma melhor pose dentro do ligante, dentro daquela proteína que ele está se ligando, certo? Como é que a gente faz uso disso? A gente hoje tem bancos de dados de proteínas, tá certo? O PDB ele é um dos bancos de dados que é mais utilizado em todo o mundo. Então, ele engloba vários outros bancos de dados e ele hoje tem cerca de 183 mil estruturas arquivadas na sua base de dados. E essas estruturas podem vir desde métodos de difração de raio-x, de NMR, de microscopia eletrônica, híbrido que envolva uma ou mais técnicas dessas, 2 ou mais técnicas dessas, outros tipos de técnicas, certo? Então, a gente tem aí, e nesse banco de dados, a gente pode encontrar proteínas, pode encontrar ácidos nucleicos, pode encontrar complexos de proteínas e ácidos nucleicos e outras estruturas também, certo? E quando a estrutura não foi elucidada, como é que a gente faz para ter o docking, não é? Quando a estrutura não foi elucidada, a gente pode fazer modelos de homologia, que essa modelagem por homologia, a gente pode conseguir obter a estrutura tridimensional da proteína através de homologia, assim, fazer todo o processo de docking, e esse docking pode levar a dados mais completos. A gente pode fazer outras simulações que eu vou mostrar adiante para vocês. Certo? Então, a gente pode, por exemplo, através do docking molecular, fazer o screening de um substrato. Né? Então, a gente tem uma estrutura alvo, uma proteína que seja alvo, a gente coloca esses dados no programa, juntamente com o banco de dados de moléculas, a gente pode usar um banco de dados mais amplo, ou a gente pode fazer uso, por exemplo, do Drug Bank, que é um banco de dados já de fármacos, e fazendo uso desse banco de dados
de drug bank, a gente pode fazer, por exemplo, o reposicionamento de um fármaco que é muito mais rápido do que uma nova molécula. Então, ele faz o docking e ele vai testando aqui, ó, cada medicamento desse, cada fármaco, cada estrutura molecular dessa, ela é testada nessa proteína. E a partir disso, ele testa, usa uma função de score e ele consegue, a partir dela, determinar qual é a melhor pose e assim a gente consegue fazer um novo inibidor, certo? A gente consegue aí obter um novo inibidor e ele pode ir para os testes de bancada, para os testes em vivo, para todos aqueles estágios de fase de desenvolvimento do medicamento, tá? E o docking molecular, gente, ele é extremamente rápido, certo? Claro, dependendo do nosso sistema, obviamente, né? Mas ele é muito mais rápido do que muitas outras técnicas que eu vou apresentar aqui para vocês, certo? A dinâmica molecular, ela já se utiliza da segunda lei de Newton, certo? E a gente está fazendo aqui, ó, ao lado para vocês, é uma superfície de energia potencial. Então, quando a gente faz uma simulação de dinâmica molecular, o que ele está buscando ali, ele está variando no tempo e a gente vai conseguir ver ali qual é a conformação que ele encontra de menor energia para aquela estrutura, seja o dobramento de uma proteína, seja uma molécula qualquer, certo? Então, a gente tem aqui, a gente procura esse poço aqui, justamente de mínimo. E para isso, o que ele faz? Ele aplica campos de força. Então, a gente tem aqui são alguns exemplos de campos de força que podem ser utilizados, certo? Esse Amber, Charme são os campos de forças que são mais utilizados com moléculas biológicas, tá? E aqui os sistemas, ele pode ser superior a 10 mil átomos, tá? Mas a gente já não tem um tratamento quântico, ok? Então, para um tratamento quântico, a gente já faz uso da equação de Schrödinger, certo? Então, quando a gente faz uso da equação de Schrödinger, a gente tem um sistema de muitos corpos para ser resolvido, a gente já se utiliza de aproximações para resolver esse problema. Mas aí a gente já tem aí, como resultado, um resultado mais preciso, onde a gente já vai trabalhar com um número de átomos menor, como eu mostrei para vocês anteriormente, mas a gente consegue calcular, por exemplo, obter propriedades eletrônicas que a gente não consegue obter em outros métodos. Por isso que ele é tão importante, certo? Então, uma das propriedades que a gente consegue calcular, uma das metodologias que a gente utiliza é o método de fragmentação com caps conjugados. Então, essa metodologia, ela já é utilizada, ela não é um método de cálculo propriamente dito. Tá? A gente utiliza ela para calcular a energia de interação entre um fármaco e um receptor, certo? Então, a gente tem aqui eu tenho uma proteína, ó, se vocês olharem aqui ao centro, esse aqui é o ligante, certo? Eu vou selecionar aqui, nós já fazemos hoje com todos os aminoácidos dessa proteína, vou pegar os aminoácidos dessa proteína e vou quebrar. Como é que eu vou quebrar essa proteína? Eu quebro justamente na ligação peptídica. E quem são os caps? Os caps são justamente os aminoácidos vizinhos, e a gente completa a ligação, que ela não pode ficar sem estar completa, com um hidrogênio, certo? Então, eu consigo, assim, calcular a energia por diversos outros métodos, mas eu posso calcular a energia entre um ligante e cada aminoácido dessa proteína utilizando essa equação, ok? Então, como é que eu vou fazer isso? Por que isso é importante? Porque eu posso pegar uma proteína que tenha, por exemplo, 1000 aminoácidos, certo? E eu posso calcular, através de métodos quânticos, qual é a energia de interação entre esse ligante e cada aminoácido dessa proteína. E quem é que vai ser a energia de ligação total? Vai ser a soma entre todos os aminoácidos e a energia entre o ligante e todos os aminoácidos dessa proteína. E assim eu consigo calcular a energia de interação. Então, eu tenho como? Para isso, eu faço 4 contas. Eu tenho o meu aminoácido de interesse aqui, esses aminoácidos vizinhos são os caps, certo? E aqui é o meu ligante. Então, eu calculo essa energia de interação, subtraio a energia de interação só do sistema sem o ligante, certo? Depois subtraio a energia de interação do sistema sem o aminoácido de interesse e depois eu somo a energia de interação só dos caps,
certo? Quando vocês fizerem as contas aqui, vocês vão verificar, olhando para esse sistema, que o que sobra aí é apenas a energia de interação ligante aminoácido de interesse. E assim, calculando para cada aminoácido da proteína, eu consigo, somando todas essas energias de interação, obter a energia de interação do ligante com a proteína, utilizando métodos quânticos, certo? Então, o método o MFCC ele é excelente quando a gente está trabalhando com proteínas e quer saber a energia de interação entre um ligante e uma proteína. E aí a gente tem várias aplicações, que eu vou mostrar algumas aqui para vocês, certo? Aqui, como eu disse a vocês, esse aqui é o meu primeiro artigo que foi publicado, ainda na minha iniciação científica, que olha, em 2006, certo? Então, nós temos aqui essas 4 moléculas que nós estudamos, nós fizemos uma caracterização dessa estrutura para diferenciar ela. Então, nós obtemos aí os espectros infravermelho e Raman. Na publicação, a gente só publicou o espectro Raman, e essas moléculas, elas são chamadas pissoralens, tá? Ela é uma molécula que está presente na arruda, certo? E a gente utilizou ela para diferenciar. Então, por que os espectros vibracionais são tão importantes? Porque eles funcionam como uma impressão digital da molécula. Quando a gente obtém um espectro vibracional, a gente consegue obter, a partir dessa molécula, a impressão digital dela, e eu consigo identificar essa molécula em outros materiais. Então, através de métodos teóricos, nós obtemos os espectros vibracionais para esses quatro pissoralens, certo? E aí nós publicamos esse artigo, mesmo sem dados experimentais, conseguimos fazer uma boa comparação e definir quem eram essas 4 moléculas através dos espectros vibracionais dela, certo? Essa daqui é um trabalho também de caracterização, onde a gente obteve a identificação do fármaco da lamivudina, dos confômeros da lamivudina, que é um retroviral. Ele tem 4 confômeros, A, B, C e D. E por que isso é importante quando a gente tem confômeros? Não significa, gente, que dentre esses confômeros aqui, todos os 4 têm atividade biológica, certo? Então, é importante, quando a gente trata de fármacos, identificar qual é a conformação que esse fármaco está, certo? Imagine que um paciente está fazendo uso desse medicamento, só que na hora que ele foi sintetizado, a gente tem um fármaco aqui que não tem atividade biológica, certo? Então, por conta disso, é importante fazer essa definição. Por quê? Porque a atividade de um fármaco, a atividade de uma molécula, ela está relacionada à sua conformação também, certo? Então, a partir disso, nós obtivemos os espectros vibracionais, no caso, nós publicamos apenas o Raman, certo? E a partir desses resultados, nós conseguimos identificar os 4 confômeros da lamivudina através da espectroscopia vibracional, certo? E esse trabalho também é um trabalho bem interessante. Nós ganhamos o prêmio de melhor painel no encontro nacional, no encontro de física da matéria condensada, e foi um trabalho muito interessante que eu comecei, onde a gente fez o scan, justamente pensando na conformação. Quando a gente trata de conformação e a gente trata de aminoácidos, é importantíssimo. Por quê? Porque uma proteína ela pode perder sua atividade quando a gente muda o pH. Por que ela perde sua atividade? Porque a conformação dela vai ser modificada. Então, nós estudamos a cisteína, escolhemos o aminoácido cisteína e estudamos como é que ele varia com o pH. Qual é o estado de protonação? Então, a gente usou um programa, encontramos 4 estados de protonação para a cisteína, e a partir desses 4 estados de protonação, nós fizemos nós obtivemos os espectros vibracionais, nós otimizamos essa estrutura, mas a gente fez, além disso, a gente fez um scan
na superfície de energia potencial para ver as conformações, certo? Tanto para o vácuo quanto para o modelo PCM. E obtivemos os espectros vibracionais e comparamos com os resultados experimentais para cada pH. Certo? Então, a gente obteve conformações de menor energia para essas estruturas e conseguimos definir entre os espectros vibracionais os resultados, fazer a comparação entre os espectros vibracionais e o resultado experimental. Certo? É bem interessante esse trabalho, porque ele pode ser aplicado em diversos outros sistemas, como já foi aplicado pelo nosso grupo, certo? Aqui também para o ácido aspartico, nós fizemos o scan. Como eu disse para vocês, para proteínas é extremamente interessante que a gente faça esse tipo de estudo, porque quando a gente trabalha com aminoácidos, nós temos estruturas que mudam conforme o pH, e aí a gente consegue ver qual é o pH e como é que essa conformação ela vai estar. Certo? Então, esse trabalho foi publicado, esse trabalho do ácido aspartico foi publicado, nós publicamos junto com o Cristal e comparamos também com resultados experimentais. Então, a gente pegou a estrutura cristalina e a molécula isolada, fizemos todo o estudo, otimização de geometria, obtemos os espectros vibracionais e encontramos e comparamos com os resultados experimentais. O benzonidazol foi o tema da minha tese, eu trabalhei nas ciências, o meu doutorado foi, como eu disse para vocês, foi nas ciências farmacêuticas, e a gente já fez um trabalho mais amplo com o benzonidazol. Ele é um fármaco anti-chagásico, ele é utilizado na doença de Chagas, para o tratamento da doença de Chagas, e ele é o único fármaco que é utilizado no Brasil, que tem atividade no Brasil. Né? O direito de fabricação dele já foi cedido para o Brasil, né? Porque não tinha um interesse. É um fármaco que a doença de Chagas hoje é uma doença que existe em países de terceiro mundo, né? Em países subdesenvolvidos, desculpe. E a gente tem aí, nesse caso, nós fizemos o estudo, por quê? Porque apesar dele ser o único fármaco a ser utilizado, ele ainda tem efeitos colaterais indesejáveis que levam as pessoas a reduzir a adesão ao uso do medicamento e ao tratamento, certo? E aí, pensando nisso, nós tentamos desenvolver para que um modelo nanoencapsulado com nanopartículas de CaCO3 para fazer os testes de atividade desse fármaco contra o T-cruze, certo? Então, o que é que nós fizemos? Nós fizemos todo um estudo de caracterização do benzonidazol, da molécula de benzonidazol e do cristal, da estrutura cristalina dele. Então, nós fizemos simulações em sílico, né? A gente fez simulações e a gente fez simulações, um estudo em sílico, tanto experimental como em sílico, simulações, e nós fizemos esse estudo no vácuo e no modelo PCM, usando o modelo contínuo de solvatação, porque a gente não podia colocar água explícita, porque a gente deixava o nosso cálculo muito mais demorado, então nós fizemos todo o estudo com água implícita, certo? E nós obtivemos os conformers de menor energia e obtivemos os espectros, né? E a partir disso, nós comparamos com os resultados experimentais. Por que isso era importante? Porque como a gente estava fazendo a nanoencapsulação do benzonidazol para os estudos in vitro, nós precisávamos identificar esse fármaco, né? Então, nós conseguimos obter os espectros, tanto experimental como teórico, comparar, e nós conseguimos também os dados de UV-Vis, a absorção UV-Vis, e aqui são os dois conformers que foram de menor energia para o benzonidazol. Então, a gente encontrou aí duas conformações possíveis de menor energia para o benzonidazol, certo? E, além disso, nós fizemos... O benzonidazol, ele não tem atividade
atividade definida, o mecanismo de ação dele ainda não é definido, então nós sugerimos um mecanismo de ação que ele agisse na enzima CYP51 do tripanossoma cruzi, certo? Nós tínhamos essa proteína cristalizada com fluconazol nos dados de PDB, que era o 2WX2. Nós retiramos o fluconazol e fizemos o docking dos dois conformeiros que nós obtivemos como estruturas de menor energia, que nós chamamos de BZN1 e BZN2, na proteína CYP51, certo? E aí, passando disso, nós aplicamos o método do MFCC de fragmentação e conseguimos encontrar o perfil de energia de interação, que está mostrado aqui ao lado, desse ligante nessa proteína. E a gente conseguiu definir aí qual era a energia de interação e como esse ligante se ligava, sugerindo aí um mecanismo de ação para o benzonidazol na CYP51, certo? E conseguimos definir entre os dois conformeiros uma energia de interação em quilocalorias por mol e que não tem diferença significativa entre eles. O que é importante nesse perfil, quando a gente coloca entre aminoácidos? É porque a gente consegue definir, por exemplo, aqui, o aminoácido ALA291, ele é um aminoácido que tem forte energia de interação com o ligante, certo? Já o aminoácido ALA115, ele já tem uma energia de interação menor. Além disso, a gente consegue definir qual é a interação entre esse ligante e em que parte da molécula do ligante o aminoácido está interagindo. Então, a gente consegue fazer todo um mapa e consegue definir como é que essa interação está ocorrendo ao nível atômico, certo? Então, esse aqui é um outro trabalho que nós fizemos, só que a gente estava trabalhando com fármacos anticâncer, a gente encontrou um artigo e achou bem interessante a gente trabalhar com a leucemia mieloide crônica. Então, ela tem uma proteína que os fármacos anticâncer agem, que é a proteína BCR-ABL tirosina quinase, que está relacionada ao desenvolvimento celular, à reprodução celular, né? Então, a gente estudou 6 ligantes, fizemos o docking desses ligantes nessa proteína BCR-ABL tirosina quinase, e a partir disso a gente calculou qual era a energia de interação entre cada aminoácido e o ligante, e conseguiu calcular a energia de interação desses ligantes com essa proteína. E assim a gente consegue dizer entre esses 6 ligantes qual é o que se liga mais fortemente à proteína. É bem interessante esse trabalho. Esse trabalho aqui a gente também desenvolve trabalho com Alzheimer, onde nós fizemos estudo da proteína beta-amiloide. A proteína beta-amiloide está diretamente relacionada com a doença de Alzheimer. Ela é uma proteína que se aglomera no cérebro e a gente tem... E como ela é metaestável, ela não tem uma estrutura definida, certo? Então, a forma tridimensional dessa proteína ela vai sendo modificada, mas o importante é saber que essa proteína, quando ela se aglomera, ela vai se juntando, e a gente tem aqui que ela pode formar monômeros, ou oligômeros, ou fibrilas de ordem superior, tá certo? Oligômeros de ordem superior, ou fibrilas, e essa aglomeração causa uma inflamação no neurônio e, consequentemente, a morte neuronal, uma inflamação na região e, consequentemente, a morte neuronal. E aí o paciente de Alzheimer vai toda em decorrência, surgimento de todas as outras consequências clínicas em decorrência disso, certo? Então, nós pegamos a proteína beta-amiloide, ela tem em torno de 43 aminoácidos, fizemos todo um estudo para saber como é que essa proteína está interagindo com a outra, e aí com outra proteína, não só na forma de fibrila, mas também na forma de dímeros e trímeros,
e conseguimos obter aí a energia de interação entre esses aminoácidos. Por quê? Da proteína, que faz essa voltinha aqui, que isso aqui é uma fibrila. Por que isso é importante? Porque a gente tem aqui nessa configuração, se a gente tiver um fármaco que consiga quebrar essa formação, a gente já não tem uma fibrila mais formada e, consequentemente, a gente pode reduzir essa capacidade de aglomeração dessa proteína beta-amiloide, certo? Então, nós fizemos todo um estudo de simulação computacional para estudar, para verificar como é que essa proteína se aglomera, como é que ela interage uma com a outra. Certo? Aqui é um estudo também da fosfolipase. A fosfolipase está relacionada à cascata inflamatória, certo? Então, nós pegamos uma aminotetraciclina que já estava cristalizada com a fosfolipase A2, e a partir daí nós obtivemos, a nossa intenção aqui, nesse caso, era testar várias metodologias com o método MFCC para tentar obter qual seria o melhor método que a gente poderia aplicar, certo? Então, aqui, ó, a gente tem várias metodologias. Aqui nós temos a energia de interação pela distância, e aqui a soma das energias de interação para cada aminoácido nesse sítio na proteína, tá? Então, a gente consegue calcular o método MFCC e nós utilizamos aqui a função dielétrica também para ser obtido os nossos resultados. Certo? E com isso a gente consegue ver que quando a gente adiciona a água, né, adiciona a função dielétrica, nós temos aí uma amortização na nossa curva, e a gente consegue aqui ter que ela se torne constante, certo? E com isso a gente consegue avaliar todas as metodologias de cálculo que nós utilizamos. Esse estudo de simulação aqui, ele foi realizado, a gente tinha dados experimentais que a ECA, que é a enzima conversora de angiotensina, ela se ligava à fosfolipase C, ela interagia com a fosfolipase C, mas nós não tínhamos dados cristalográficos. Então, esse trabalho foi desenvolvido juntamente com a UFSJ, com a professora Érica da UFSJ, e nós trabalhamos como é que essa fosfolipase C ela poderia se ligar à enzima ACE, ou ECA, né? A enzima conversora de angiotensina. Para fazer esse estudo, nós utilizamos de um servidor online, certo? E a gente fez o DOC, proteína. O docking ele pode ser feito ligante-proteína, mas ele pode ser feito também proteína. E nós fizemos esse docking de proteína, e nós conseguimos encontrar a melhor pose e onde como é que essa interação, e a gente conseguiu definir aqui os aminoácidos que faziam parte dessa interação, certo? E assim, quando a gente tiver dados cristalográficos, a gente pode comparar esses resultados com os dados cristalográficos, mas a gente conseguiu obter uma melhor pose de docking para essa interação entre a fosfolipase C e a enzima ECA, certo? Aqui foi o primeiro trabalho que a gente publicou com o MFCC. A gente trabalhou com as estatinas, que são fármacos utilizados para reduzir o colesterol no sangue, certo? Acho que vocês já devem ter ouvido falar da atorvastatina, simvastatina, rosuvastatina e fluvastatina. São fármacos que são muito vendidos, então são fármacos que têm um capital financeiro muito alto, né? Então, eles recebem muito dinheiro, e são fármacos que recebem muito dinheiro, ganham muito, as empresas que revendem esses fármacos. Então, nós queríamos ver como é que essa interação entre a enzima HMG-CoA redutase e o fármaco atorvastatina, os fármacos anticolinesterase. Desculpa, os fármacos, as estatinas,
certo? Então, como é que a gente fazia isso? A gente calculou através do método MFCC, nós obtivemos como era a energia de interação entre esses ligantes e a proteína HMG com a redutase. Por que isso é importante, gente? Isso é importante porque a gente consegue fazer um mapa de interação e a partir daí a gente consegue definir a partir e comparar com os resultados de C50 dessas moléculas e definir aí possíveis modificações para essas estruturas, que podem dar origem aí a um novo fármaco. Tá? Então, o cálculo dessas energias de interação são nesse sentido, certo? Esse foi um dos artigos publicados na minha tese. A gente colocou a absorção ótica do benzonidazol em água. Por que a gente fez esse trabalho? Né? Esse trabalho foi feito também, como a gente fez a encapsulação do benzonidazol com a nanopartícula, a gente conseguiu mostrar aqui qual era a concentração a partir desses resultados de nanopartícula que a gente tinha de benzonidazol que a gente tinha em cada nanopartícula. Por que isso é importante? Porque quando a gente foi fazer os testes in vitro, a gente precisava saber, para calcular o IC50 e obter os nossos resultados, a gente precisava saber qual era a concentração de benzonidazol. Então, para isso, a gente calculou, a gente conseguiu os dados de UV-Vis, comparou esses resultados com os resultados teóricos que nós tínhamos, e a gente conseguiu, a partir dessas medidas de absorção óptica, publicar esse artigo com o benzonidazol em meio aquoso, certo? Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu queria agradecer o convite e dizer que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar um e-mail. Eu estou à disposição para perguntas, para dúvidas. Obrigada, viu, gente?